Então, Tati, a gente falando desses cursos super intensivos, dessa forma super acadêmica, né, do intercambista conseguir se inserir e tudo mais, a gente sabe que a ILAC tem também, né, um college privado. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para eles como que é feito esse college através da própria ILAC. Tá. Tá? Então, na verdade, a gente comentou sobre os programas superiores, graduação, pós-graduação. A gente tem uma segunda perna, que é a ILAC International College, que é o nosso Career College, isto é, um curso técnico profissionalizante. Tá. Antes de falar um pouquinho do programa, acho que é legal só explicar um pouquinho como que funciona o sistema de ensino superior no Canadá. Então, o aluno, quando ele sai do ensino médio, ele basicamente tem 3 caminhos. Então, ou ele vai para o Career College, que são os cursos técnicos profissionalizantes, que são cursos que colocam o estudante em programas na área de negócios, né, em várias áreas, mas é um programa mais vocacional. Ele não tem o mesmo nível de complexidade de um curso de graduação ou pós-graduação. Por um outro lado, o nível de inglês, né, o pré-requisito de inglês para esses programas é bem mais baixo do que um curso de graduação e pós, e o estudante tem a permissão para trabalhar. Então, ele já tem essa experiência profissional no Canadá. Tá. Tirando o Career College, a gente tem os programas de graduação e pós-graduação. Então, aí a gente tem os colleges e as universidades, que não são os Career Colleges. Às vezes dá um nozinho na cabeça das pessoas. Os colleges e as universidades, tanto o college como a universidade, ambos oferecem cursos de graduação e pós-graduação. São essencialmente públicos, existem um ou outro que são privados, mas eu diria que 99% das instituições de cursos de graduação e pós-graduação é um mercado público. Um ou outro, geralmente são instituições na área de artes, animação e tal, que tem uma ou outra que é privada, mas a maior parte são instituições públicas. E a grande diferença entre essas duas instituições é que o college ele tem um foco maior no mercado, né? São instituições em que o aluno vai aprender todas as competências e informações para poder exercer aquela X profissão. Enquanto que as universidades, elas têm um foco mais em pesquisa. A maior parte das universidades tem foco em pesquisa. Então, o enfoque da grade curricular é mais acadêmico, ele é mais teórico e não, obrigatoriamente, ele vai te preparar para o mercado, para uma profissão X. Então, essa é a grande diferença entre college e universidade. Tanto para curso de graduação, quanto curso de pós-graduação. Voltando então ao nosso Career College, a gente tem essa segunda perna. A gente já opera desde 2013 um programa que se chama Service Excellence for Business, que é um programa de negócios com foco na parte de excelência em serviços. Quando a gente escuta a palavra serviços, a gente automaticamente já imagina que é um programa voltado para hospitalidade, para aprender servir um café, hotelaria, você vira um cafezinho na cafeteria. Na verdade, o foco do programa não é muito para a área de hospitalidade em si. Então, na verdade, o que a gente ensina no programa é o quanto excelência em serviços está diretamente relacionado com market share, rentabilidade das empresas, performance das empresas. A gente fala muito como mídias sociais mudou muito essa relação entre consumidor e empresa, né? Antigamente era uma relação mais unilateral, mas hoje o consumidor ele tem muito mais poder e ele tem muito mais voz para dizer o que ele acha em relação àquele produto, àquele serviço. Até nas pesquisas que a gente faz em relação a comportamento de consumidor, a gente percebe que existe uma discrepância muito grande em relação a que as empresas enxergam do que elas entregam em relação a um serviço ou um produto e o que os clientes enxergam em relação àquele serviço ou àquele produto. E hoje uma inserção numa mídia social, ela atinge pelo menos 60 pessoas. A gente está falando de Facebook, Reclame Aqui, Foursquare, TripAdvisor. E hoje o cliente também ele é um termômetro do que é bom e é ruim, né? Hoje ele é, na verdade, um dos maiores termômetros, exatamente. Né? Então, a gente, na verdade, ensina um novo modelo de negócios que é um modelo voltado para excelência em serviços. A base do programa é cases de N empresas, não obrigatoriamente empresas prestadoras de serviço, porque a gente fala em excelência em serviços, a gente já pensa em hotel, em restaurante. Claro, a gente faz cases com essas empresas porque são empresas que são 110% voltadas para excelência em serviços, mas a gente também fala de empresas que não são prestadoras de serviços. No programa ensina como desenvolver fidelidade, a importância de desenvolver fidelidade, como fazer recuperação de cliente, que é um ponto super importante. Aquele cliente que tem um problema e tem aquele problema resolvido, ele não só sai feliz, como ele acaba virando um brand ambassador da empresa. Então, hoje, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, né? A nossa relação com as empresas. Então, eu acho que independente da formação do estudante, eu acho que agrega muito conhecimento, desenvolve uma série de habilidades. É um programa que tem 3 modalidades, o estudante ele pode trabalhar desde o primeiro dia e tem uma parte também de estágio obrigatório, que somos nós que oferecemos as entrevistas, é um estágio remunerado. O estágio é um entry-level job, isto é uma função operacional. E eu sempre digo para os estudantes nunca torcerem o nariz em relação a entry-level job, porque eu acho que é uma das principais oportunidades para o estudante
poder desenvolver habilidades e colocar em prática aquilo que ele aprende. Às vezes no entry level job você tem muito mais oportunidade de desenvolver habilidades do que você ficar dentro do escritório sendo estagiário, né? Eu posso até dizer pela minha experiência, meu primeiro intercâmbio foi num programa muito parecido com esse, não foi no Canadá, foi nos Estados Unidos, e eu trabalhei num resort como activities coordenator, que era a função mais ralé que tinha dentro do departamento, e eu tive que fazer hosting de festa na piscina, eu fui croupier de blackjack, enfim. Eu era uma pessoa que tinha bastante dificuldade de falar em público, meu inglês desenvolveu 200%, eu trouxe uma bagagem muito bacana dessa experiência, né? Trabalhar numa empresa de fora, conhecer a cultura, participar de treinamento, então eu sempre digo que eu não estaria fazendo o que eu faço hoje se não fosse por essa experiência que eu tive durante esse meu primeiro intercâmbio. Então não torça o nariz para entry level job, que eu acho que agrega muito, muito conhecimento, muita experiência, é o primeiro contato que você tem com o mercado de trabalho canadense. Foi uma grande porta de entrada, Sem né? dúvida. Acho que é um grande início de uma linda história. Sem né? dúvida. E tem muita gente, eu diria que 70% dos nossos estudantes que fazem o programa, ao final, estendem o visto para fazer um curso de graduação ou pós-graduação. Justamente porque desenvolveram o nível de inglês e já estão no ponto de bala para poder aplicar para uma graduação e pós. E os estudantes podem contar com a nossa consultoria, desde ajudar a escolher o melhor programa até aplicar para o college, universidade. A gente faz todo esse trabalho sem cobrar R$1 do estudante.